Com muita alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadores e telespectadoras, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Estamos já em plena quaresma. Quaresma, conforme nós dialogamos na terça-feira passada, dia do carnaval mesmo, mas houve o nosso programa e é um momento da pessoa se interiorizar um pouco mais, entrar um pouco mais dentro de si, para refletir um pouco mais, para valorizar a sua vida na sua totalidade, corpo e espírito, ou seja, matéria e alma. É esta vontade de Deus, quando nos criou e nos colocou neste mundo para colaborarmos em todo sentido no aperfeiçoamento da nossa natureza. E nós, cada um de nós, procurando ser bons, sermos responsáveis, lutarmos para melhorarmos sempre mais e não nos deixarmos dominar pelo espírito do mal, o demônio, e nós colaborando com nossos semelhantes, nós estaremos colaborando no aperfeiçoamento da natureza, no aperfeiçoamento deste nosso pequeno globo terrestre, que está trazendo sérias preocupações da parte de todos aqueles que estudam a natureza e que participam de congressos sobre o clima, sobre a temperatura, porque nós sabemos que está havendo um desencontro na natureza. Nós mesmos estamos presenciando, e quantas pessoas estão sendo prejudicadas com essas enxurradas, enchentes, com esse calor excessivo, com esse frio repentino, com essas tempestades, enfim, com tantos males, e agora ainda com essa problemática, voltando vírus e enfermidades que já haviam, por assim dizer, desaparecidas, enfermidades desaparecidas, seja febre amarela, seja sarampo, seja dengue, e agora ainda coronavírus, que tem levado mais de 2.000 pessoas, especialmente na China, em alguns países, levado para a eternidade, e mais de 70.000 enfermos. E a situação, ninguém consegue entrar na China, e assim, então, é uma situação alarmante que está trazendo preocupação. Mas será que o ser humano não é, em parte, culpado desse contrassenso que está havendo na nossa natureza? Bem, mas o importante é que estamos agora em pleno tempo da quaresma, que sempre é um tempo, assim, de maior oração, de maior reflexão, de maior meditação, de assumir os estudos, os trabalhos, as lutas, os sofrimentos, tudo isso por amor a Cristo Jesus, que também sofreu por nosso amor, que deu a sua própria vida por nosso amor, que nos redimiu, que nos trouxe a redenção, que novamente uniu o ser humano com a eternidade, e a eternidade com a humanidade. Quanto isso foi importante, esta redenção que Cristo Jesus
pelo derramamento do seu sangue redentor, nos trouxe a cada um de nós a salvação. Infelizmente, aliás, a palavra de Deus nos diz, e Jesus estava certo dia muito triste lá no Monte das Oliveiras, pensativo. Por que pensativo? Porque ele estava exatamente vendo que, apesar de todo o sofrimento que ele iria passar, no entanto, e para o bem da humanidade e para a salvação, no entanto, muitas pessoas não iriam dar a mínima, não iriam aproveitar o sangue redentor de Cristo, a morte de Cristo, para a nossa salvação ou para a salvação daquelas pessoas. A tal ponto que veio um anjo confortar Cristo Jesus. E estou triste, diz o próprio Cristo Jesus, a tristeza atingiu o íntimo de Cristo Jesus, a tal ponto dele suar sangue. Nunca em outros tempos se ouviu falar em coisa semelhante. E aqui então, Cristo Jesus derramando o seu sangue por nosso amor, por causa da ingratidão dos seres humanos. Você, talvez que já passou por uma ingratidão, quanto você não sentiu lá no seu íntimo? Por exemplo, uma mãe que se doa, se sacrificou, quando a criança era pequena, inclusive estava doente e tal, e foi se doando, foi rezando, foi lutando para o bem daquela filha ou daquele filho, e quando menos espera, uma ingratidão, ou um avô ou uma avó que só procurou fazer o bem para o neto, ou o bisavô para o bisneto, e no entanto aparece uma grande ingratidão. Ou também um pai que fez tanto bem para um filho, ou um tio para um sobrinho, e poderíamos aqui analisar muitas circunstâncias da vida. E esta ingratidão Cristo Jesus também sentiu, e por isso ele quer que nós todos, e por isso a Igreja Católica, desde os primeiros séculos da existência da Igreja Católica, colocou esse tempo assim intitulado da Quaresma, que são os 40 dias que antecedem a ressurreição, que antecedem a Semana Santa, para que as pessoas nessa época então lessem um pouco mais a palavra de Deus e procurassem rezar um pouco mais, valorizar as virtudes que têm valor para a eternidade, produzir boas ações, boas obras, colaborando também em favor dos seus semelhantes, procurando na Quaresma ser um pouco mais humilde e não tão autossuficiente, não tão imperativo talvez dentro do seu lar, dentro da sua repartição, tratando mal os funcionários. Mesmo se um funcionário errou em algum problema lá, por que logo cair com 4 pedras, como se diz, em cima do funcionário? Há um modo delicado. Veja aquilo que diz Cristo: faça ao outro aquilo que tu queres que o outro faça para ti. Você que está talvez irritado ou injuriando aquele funcionário, você gostaria que um superior seu agisse assim com você? Ou você, quando era um funcionário lá inferior, quando você recebeu, quem sabe, uma repreensão do seu chefe, do seu diretor, você gostou? Procure agora você
compensar. E, sem dúvida nenhuma, é um grande ato de caridade. E no tempo da quaresma, nós somos convidados também a exercer a caridade, a olhar um pouco mais para os nossos semelhantes. E mesmo você pai ou você mãe, se o aluno foi mal, se seu filho, sua filha não foi bem naquele provão, naquela prova, por que não falar com carinho? Olha, e animando, você agora não foi tão bem. Quem sabe você não estudou tão bem como devia. Você se lembra naquele dia que você foi primeiramente ao divertimento, quando devia fazer os deveres, quando devia estudar? Então isso, eu me lembro agora de um filho, já faz muitos anos, aí eles foram para a praia, a família foi para a praia e tal, e lá então o filho estava de aniversário naquele dia. Se eu não me engano, esse filho fazia 1 ano que tinha a carteira de motorista. Aí ele disse: pai, me presta a chave para eu dar uma volta com os amigos meus primos. Pois o pai foi bondoso e entregou a chave. E ele então deu uma volta, mas sabe, os colegas, os amigos foram conversando, levando a brincadeira, e simplesmente ele bateu o carro. Não foi muito, mas nós sabemos, um carro batido, sempre além de dar despesa, você fica sem o carro e para levar os filhos para os estudos, para você trabalhar, dá um contratempo maravilhoso. E esse filho ficou tão arrependido, tal, e chegou: pai, olha, houve uma batidazinha, tal, e assim. O pai disse: tá bom, meu filho. Mas o filho, segundo falou para o irmão, eu soube depois, o pai disse: vai me dar um show depois. Pai nunca falou mais para o filho sobre esta batida. E eu soube que o filho disse depois para o irmão: puxa, meu Deus, que pai maravilhoso, e eu estou mais sentido, até para mim seria melhor se ele tivesse me dado um show, uma repreensão, do que ficar completamente em silêncio. Mas tornou-se o mesmo, o pai a mesma coisa, como se nada tivesse acontecido. Bem, são circunstâncias da vida. Então, sermos sempre delicados com os nossos semelhantes. Quanto isto é importante na vida de todos e cada um de nós. Então, esse tempo da quaresma, sem dúvida nenhuma, é um momento da gente procurar entrar um pouco mais dentro da gente mesmo. Aliás, se você abrir, por exemplo, o Apocalipse, o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, nos diz claramente, aqui já encontrei, capítulo 22, versículo 11, onde diz: o justo, aquele que faz a justiça, o justo faça a justiça, e o santo, aquele que é bom, aquele que tem um coração bom, um coração aberto para Deus, aberto seus semelhantes, esse é um santo, sem dúvida nenhuma. O santo, santifique-se ainda mais. Pega a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Então, nós podemos sempre nos aperfeiçoar. E os santos que nós celebramos hoje, exatamente, São Leandro de Sevilha, Valdemiro, São Bezas, São Gregório, e os mártires, São
Antígono e Fortunato, Basílio e Procópio, e ainda Gabriel da Virgem Dolorosa. E também, em cada ano, na quarta-feira de cinzas, que aliás é um dia em que somos convidados a fazer um pouco de penitência, a abstinência de carne, nos abstermos da carne, para nós sentirmos um pouco de tantos irmãos nossos de caminhada que não têm, às vezes, nem sequer uma vez por mês um pedaço de carne para se satisfazer. Então, esta é a razão de educar um pouco a pessoa. E quem sabe até pessoas que antes tinham um pedaço de carne por semana, agora, com a elevação do preço da carne, quem sabe também tiveram que se abster, sem dúvida nenhuma. Então, a abstinência de carne e o jejum. Saber jejuar um pouco e por amor ao Cristo Jesus. Então, fazer esse pequeno sacrifício, sem dúvida nenhuma, é para o grande bem. Então, quarta-feira de cinzas também é um costume desde os primeiros anos da existência da Igreja Católica a cinzas. Por quê? Quarta-feira de cinzas, por quê? Porque a Igreja Católica faz aquela celebração, aquela pequena cerimônia de fazer o sinal da cruz na testa da pessoa ou colocar um pouquinho de cinza na cabeça da pessoa e dizendo aquilo que nós lemos em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Olha, já encontrei aqui. Aqui simplesmente, então, versículo 19, onde na terceiro capítulo, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. Se nós olharmos bem o nosso corpo, é terra, é pó. Aliás, ontem, numa missa na catedral, falecida Eunice, esposa de um amigo bastante conhecido meu, então trouxeram exatamente uma caixa ali com o pó da pessoa falecida, da Eunice. Então, aqui então diz bem claramente, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te há de tornar. O Padre Pedro também um dia vai se reduzir a nada, a pó. E se eu não quero ir para o crematório, mas as pessoas vão para o crematório, então o que sobra? Uma caixinha ali com o pó, a cinza, para mostrar como nós somos seres frágeis, na matéria, nada. Aliás, um dia eu já trouxe, se eu não me engano aqui, no valor monetário, o que é o nosso corpo, o nosso organismo? Não é nada. Mas o que é importante é aquilo que nós temos que é imortal. Nosso corpo é mortal, mas o nosso espírito imortal. Jamais vai morrer. Jamais o espírito. É exatamente o nosso espírito, o espírito que Deus nos emprestou no momento da nossa concepção, o espírito que vai dando vida a esta matéria, esse corpo. Agora é pena, há tanta gente orgulhosa nesse mundo. Aliás, está aqui bem claro, diversas passagens da Escritura, Deus rejeita. Deus não quer saber dos orgulhosos, mas dá sua graça aos simples, aos humildes.
Quem de você, por exemplo, que vai numa farmácia ou numa loja, ou pega um taxista que é orgulhoso, que é cheio de si, que trata mal você, ainda bem que os balconistas sabem disso e tratam sempre bem você, também na farmácia, também o taxista. É isso. Nós devemos nos lembrar que todos nós somos filhos do mesmo Pai eterno. Mesmo. Todos nós um dia passaremos pela morte. Então, como filhos do Pai eterno, todos nós somos irmãos. Veja numa família como é bonito quando os irmãos todos se entrosam, se dão bem, o pai e a mãe. Então há uma harmonia. Agora, quando tem um irmão, basta um irmão ou uma irmã, ou o pai está zangado com o filho, pronto, criou aquele, aliás, foi destruído aquele ambiente de fraternidade, de harmonia. Ou tomemos, por exemplo, uma festividade. Como é bonito uma confraternização. Eu, aliás, sempre que eu posso dar a presença numa confraternização, para dar a bênção da saúde para todos ali, é uma maravilha, né? Mas basta que um bobalhão tenha bebido um pouco mais e cria um problema. Numa dança, por exemplo, numa dança ali no interior, em qualquer lugar, todo mundo dançando, se divertindo, é uma maravilha, é um relax para todo mundo. E basta um bobalhão daquele, somente se sente homem, se sente macho quando tem um revólver na mão, ainda bem que ele pega, pá, dá um tiro para o alto. Não pisou ninguém, mas todo mundo dá no pé. Alguns pulam pela janela, porque ninguém quer morrer, claro. Bem, mas também na quarta-feira de cinzas, há mais de 50 anos, sempre a Igreja Católica coloca um tema maravilhoso, coloca para todos nós a campanha da fraternidade. Campanha de todos fazer aquilo que eu falei antes, ali, numa dança, numa fraternidade, campanha da fraternidade, o Brasil inteiro, mais de 50 anos que isso acontece, e neste ano também um tema maravilhoso, onde diz fraternidade e vida. E quem vive em fraternidade vive sempre mais, com mais vida, vive com mais alegria, com mais espontaneidade. Então, fraternidade e vida é o tema. E dom e compromisso. Dom e compromisso, exatamente, fraternidade e vida, dom e compromisso. Todos nós, então, devemos agradecer a Deus a nossa vida. Então, o tema, fraternidade e vida, dom e compromisso. E o lema? O lema nos faz lembrar aquilo que lemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 33 e seguintes, onde fala que um certo senhor, um viajante, descia de Jerusalém para a cidade de Jericó. E o que é que aconteceu? Nós vamos abordar mais vezes, talvez, esse assunto. O que é que aconteceu? Ele caiu na mão de salteadores, como acontece hoje em dia. Já naquela época havia muitos bandidos também, salteadores. Caiu na mão de salteadores e tiraram tudo que ele tinha, deixaram-no, nos diz a palavra de Deus, São Lucas capítulo 10, versículo 33 e seguintes. Olha, já estou quase achando aqui exatamente São Lucas capítulo 10, versículos 33 e seguintes,
onde então diz, simplesmente, aqui diz a palavra de Deus, aproximando-se tal, né? Passou lá um sacerdote do templo de Jerusalém, passou adiante, olhou, nem parou, foi adiante, não me interessa. Passou um estudante que coordenava a liturgia também na igreja de Jerusalém, olhou, passou adiante. E veio em seguida um samaritano, veja aqui, no versículo 33, mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu esta pessoa e moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e colocou-o sobre a sua montaria, sobre o seu burrinho. Mais adiante, em outras reflexões, vamos comentar melhor. E, então, o lema é simplesmente viu, sentiu compaixão e, especialmente, cuidou dele. Aí veio, manda botar na hospedaria, aí paga, tal. Então, o bom samaritano que nem era, até eram, o judeu e o samaritano não se dava. Então, mas procurou colaborar. Então, que cada um de nós procure também acompanhar esse tempo da campanha da fraternidade, com muita alegria podemos dizer também. E, especialmente também, nós agora, após quarta-feira de cinzas, tudo está normalizando em Florianópolis, de modo especial na próxima segunda-feira. Os estudos, os trabalhos, os divertimentos passaram e tal. E agora estamos levando a vida mais a sério. Então, procuremos lutar, nos esforçar. Os estudantes procurem também lutar sempre mais, né? E especialmente, lembremos-se, se você quiser, por exemplo, ao 12h15 participar de uma Santa Missa, sempre na Catedral, missa de segunda a sexta-feira, às 6h30 e 12h15 e 18h15. Então, você é convidado para se enriquecer mais espiritualmente, que todos nós precisamos, e você terá muito mais paz dentro de você. E também na igreja, ali da Conselheiro Mafra, no Sol do Parto, também, sempre de segunda a sexta, 12h15, a Santa Missa. E procuremos então, estamos terminando esse momento de reflexão e de oração, e vamos nesse momento dar a bênção da saúde para todos, e lembremos-nos, dia 29 agora, e dia 1º, a nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo de Coqueiros, teremos um retiro paroquial, com muito boa participação. Mesmo você sendo outra paróquia, começa sábado, às 1h30 até a noite, com a missa, e domingo começa às 8 até às 4h da tarde, com a Santa Missa. E agora, a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde para todas e todos, especialmente as pessoas enfermas, e a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água abençoada.